Bom dia, boa tarde, boa noite, sócio e torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu sou Ivan Luiz Maia Pereira, do canal A Colina, Vasco para Sempre. Sou sócio-geral desde 2008 e desde 1963 era sócio patrimonial do Vasco, título que desapareceu dos arquivos do Vasco na época em que um ex-presidente já falecido resolveu fazer uma limpa nos arquivos do Vasco, principalmente nos opositores. Se você não votava nele, se você não era da turma dele. Estamos aqui para tentar responder algumas perguntas e, quem sabe, solucionar alguns problemas. A pergunta atual em voga é: por que o Vasco tem tão poucos sócios, tão poucas pessoas aderiram, tão poucas pessoas têm intenção ou interesse em se associar ao Clube de Regatas Vasco da Gama? Nós vamos tentar responder esta pergunta e, consequentemente, tentar solucionar esse problema. Para mim, a primeira resposta que me vem à mente é que o Vasco da Gama, por conta de anos e anos, aliás, décadas de desmando, não obteve, não tem, não consegue ter credibilidade junto à sua torcida. A torcida é enorme, gigantesca, mas as administrações passadas e atual do Vasco da Gama não conseguem, não tem carisma, não conseguem atrair a atenção do torcedor. Evidentemente que não precisa explicar por quê. Porque com tantos desmandos, indas e vindas, com tantas incompetências, com tantas atitudes incompetentes, com tantas inconsistências, tantas dúvidas que passam pela cabeça do torcedor, óbvias, né? Por que isso? Não, por que aquilo? A decisão deveria ser tal, mas na realidade tomam uma decisão contrária. As ações administrativas normalmente não se coadunam com o interesse do torcedor. O torcedor espera uma coisa e os órgãos internos decidem outras. O conselho deliberativo nem sempre decide pelo que é melhor para o sócio, nem sempre decide pelo que é melhor para o torcedor. E quando assim agem, a consequência é uma única. Aquele que é sócio desiste, desanima, às vezes mantém, mas se afasta, abre mão do poder decisório e, por vezes, desiste mesmo da sua associação, cancela seu título, deixa de pagar. E aquele que é torcedor e que, por vezes, pode pensar em se associar, quando vê tantos desmandos, tantas incoerências, ele fica com o pé atrás e ele posterga a decisão. Não, vamos ver para frente o que vai acontecer. É o que tem acontecido constantemente. O torcedor fica esperando uma nova administração, que uma nova pessoa, um novo grupo, uma nova proposta surja para que ele possa acreditar no que está sendo dito. E essa manifestação acaba incentivando a que ele se associe. Mas isso é tão raro que, por exemplo, na última eleição havia uma expectativa muito grande com relação a um candidato que não tinha nenhuma passagem ou pela administração do Vasco, o que em princípio poderia ser uma coisa ruim, porque poderiam alegar que ele não tem experiência
da administração de um clube, mas ao mesmo tempo incentivava as pessoas a acreditar, porque sendo uma pessoa nova, que não tem os vícios daqueles que circundam, que trafegam no ambiente político do clube, quem sabe essa nova pessoa com novos pensamentos, sem comprometimentos, poderia colocar o Vasco no caminho certo. Mas, infelizmente, por questões políticas internas, o escolhido, o preferido pelo sócio vascaíno, acabou sendo preterido pelo Conselho Deliberativo do clube, cuja composição eu não vou discutir aqui, porque nós estamos sempre divulgando vídeos sobre o funcionamento administrativo do clube, sobre seus órgãos e seus ditames, como seu estatuto, seus regulamentos e regimentos. Isso aí a gente trata nesses vídeos específicos. As pessoas, a maioria das pessoas já conhecem a estrutura, o funcionamento, como as coisas são decididas e por quem são decididas no Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso, eu não vou entrar neste mérito. Eu simplesmente quero deixar bem claro que a expectativa e a esperança foi mais uma vez postergada. Uma outra resposta para a pergunta: por que o Vasco tem tão poucos sócios? É tradicional no Vasco a filosofia de que quanto menos sócios, mais fácil fica governar. Mas nós precisamos acabar com isso, precisamos mudar isso. Isso não é da tradição do Clube de Regatas Vasco da Gama, que sempre foi um clube popular. E aos dirigentes anteriores e também para o atual, parece que a filosofia é que a torcida cresça, se for possível, mas do lado de fora das instalações do Clube de Regatas Vasco da Gama. E nós pregamos e queremos exatamente o contrário. Queremos um sócio ativo, participante, se possível, usando as instalações do clube. Hoje, com o uso da internet, é inconcebível que um clube como o Vasco da Gama, que tem sócios espalhados por todo o Brasil, na hora de uma eleição, o sócio tenha que se deslocar de Manaus, Brasília, do Nordeste, para o Rio de Janeiro, para votar num dia de semana, com as inseguranças de sempre, porque às vezes a eleição está marcada por um dia e em cima da hora é alterado o horário, alterada a data. Então, com toda essa insegurança, o Vasco precisa entrar no século XXI, e o século XXI não prescinde da utilização dos meios tecnológicos, da internet. Não há dificuldade nenhuma para que o sócio possa exercer o seu direito de voto. Possa exercer seu direito de voto. É inconcebível isso. Mas me parece que a permanência no século passado, da administrações anteriores e mesmo a atual, a permanência utilizando esses mecanismos já ultrapassados, parece que tem interesse, desperta o interesse de algumas pessoas, de alguns grupos. Eu acho isso um absurdo. Isso nós precisamos mudar. Outra coisa também que afasta o sócio ou o interesse de se associar ao Vasco é a falta de incentivo ao lazer, ao comparecimento às dependências do clube. Por quê? Porque se nós não temos nem dinheiro para manter um bom time de futebol, disputando competições em igualdade de condições com as equipes de maior investimento, então imagina, se nós não temos dinheiro para isso,
Como que nós vamos manter piscinas, campos, quadras, áreas de lazer, restaurantes? Como que nós vamos instalações adequadas, vestiários, banheiros? Como que nós vamos manter isso se nós não temos dinheiro nem para contratar um jogador mediano? Então isso aí é uma outra coisa, outra filosofia que tem que mudar. E para aqueles torcedores que não moram no Rio de Janeiro, nesse sentido, aí, nesse ponto aí realmente é que não existe nenhuma preocupação, né, em fornecer algum tipo de privilégio, de lazer, de incentivo. Eles falam que vão fazer isso, vão fazer aquilo, descontos, etc, etc. Mas na realidade tudo cai por terra e continua tudo a mesma coisa. Com certeza que a mudança dessa filosofia, a mudança das atitudes, a mudança das ações passam pela associação em massa de torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pessoas com outro tipo de filosofia, que não tenham rabo preso, que não tenham nenhum envolvimento político com pessoas de dentro do clube, simplesmente torcedores de coração. Por isso, a minha esperança é que as pessoas caiam na real, façam um esforço e se associem ao clube com direito a voto e comecem a fazer pressão junto à direção, aos grupos. Essas pessoas têm que ser desalojadas do seu conforto e começarem, através de pressão, a pensar com a coletividade, pensar pelo Vasco e não pensar com seus umbigos, com suas mentes pequenas e ultrapassadas. Obrigado, gente. Voltamos logo, logo.